Cara, sabe o que me incomoda um pouco? Me incomoda um pouco quando a galera quer comparar engenharia de software com outras engenharias, como, por exemplo, engenharia, sei lá, civil. Que a pessoa vem nessa analogia aqui, né? E, gente, o papel aceita tudo, né? A analogia aceita qualquer coisa. Você vem aqui na sua analogia e você fala, não, porque na engenharia, assim como em outras engenharias, a gente primeiro vai fazer a fundação ali, né? Na verdade, antes disso, antes da fundação, você vai ter aqui que o arquiteto vai desenhar uma planta, aí você vai cavar ali a fundação. Aí você vai, né, sei lá como é que faz, você vai cimentar aqui o negócio, coloca aqui, ó, cimento na fundação. Depois você vai erguer ali as vigas de ferro. Aí você vai botando as colunas e paredes. Aí depois, né, bota ali cimento, tijolo e tal. No final você vai finalizar isso aqui com um encanamento, alvenaria, né, os pequenos detalhes ali pra você depois poder entregar isso pro cliente. Entrega ali, ó, a chavinha pro cliente e fala, tá pronto, é teu. Cara, quando que isso daqui dá certo em software? Qual é, assim, o percentual de projetos de software que dá certo dessa maneira, tá? Principalmente depois do ano 2000. Gente, isso aqui não funciona. Você vai ter que me perdoar, isso aqui não é como engenharia de software funciona, tá? Sei lá, talvez alguma empresa consiga fazer isso dessa maneira funcionar, mas não funciona, não é assim que funciona. Tipo, você vai estar no meio da construção ali, né? Você vai ter aqui, ó, o arquiteto, ele não vai fazer uma planta, ele vai fazer um desenho no bloco de notas, assim. Ele vai pedir pra uma IA descrever os serviços que vão ser utilizados. Às vezes o arquiteto é o próprio dev, né? Aí o dev vai chegar aqui, no meio do projeto, o cliente vai mandar o requisito e o dev vai falar assim, não, sabe essa fundação aí que a gente fez? Cara, faz o seguinte, né? Pega essa fundação que a gente cavou ali 10 metros pra debaixo da terra, esquece tudo. Eu vou encher tudo com cola quente, a gente vai colocar uns testes estruturais aqui, né? A gente vai deletar a base inteira, reescrever, enquanto tem cola quente e testes, e enquanto o avião estiver voando com pessoas dentro, eu vou trocar ali rapidinho o motor do avião, é isso que a gente vai fazer. Tipo, parece que o pessoal tá preso em waterfall ainda, né? Você vai olhar, olha as empresas mais valiosas aí da área de software. Qual delas é o Waterfall? O Figma é um prédio grande assim que foi terminado, foi entregue? Claro que não. Software nem acaba mais hoje em dia, tá? A gente vai ver, de acordo com o programador pragmático, quando refatorar e como refatorar. Antes disso, eu vou te falar do patrocínio de hoje, que é a Abacus AI, muito rapidamente. Como subscription de $10 por mês, na cotação de hoje mais ou menos 50 e tantos reais, você vai ter acesso a diversos modelos de IA, todos os modelos mais atualizados. Você tem acesso ao Nano Banana Pro, que é aquele que gera imagens muito boas, já mostrei aqui diversas vezes, tá? Já mostrei todos os features, na verdade, da Abacus AI diversas vezes aqui no canal. Você tem acesso a todos os modelos, tá? Você tem acesso ao GPT 5.2 Thinking, que é muito bom. Você tem acesso a qual que é o melhor deles. O melhor é o Cloud Opus 4.5, tá? Esse modelo aqui é um absurdo pra código, é realmente muito bom. Mas se você não gostar, você pode testar qualquer um dos outros, você tem todos os modelos aqui. Tem o Perplexity que faz buscas ali, né, e retorna as fontes, que é bem interessante. Você pode usar qualquer um desses modelos pra gerar PowerPoint, pra fazer Deep Research, né, que é uma busca um pouco mais profunda. Você tem mais ferramentas aqui, né, uma infinidade de ferramentas muito grandes. Você tem também duas coisas que eu gosto bastante. Você tem a ideia deles, que é baseado no VS Code, né, então você pode usar assim como você usa o VS Code. E ela tem aqui do ladinho, né, agentes de IA que você pode pedir pra melhorar o seu código e fazer modificações e tal. Meio tipo cursor assim. Você tem também o Deep Agent. A última coisa que eu pedi pra ele fazer foi analisar meu site pessoal, né, aqui augustolego.com, e agir como um QA. Ele encontrou 4 links quebrados no meu site. Ele encontrou aqui que um fluxo aqui não funciona muito bem, né. Aqui, ó, os bugs que ele encontrou. É bem bacana. E ele ainda falou, né, que isso aqui tá pronto pra ser utilizado e pronto pra rodar recorrentemente toda segunda-feira, 9 da manhã, se eu quiser. E ele ainda pode me notificar por e-mail, né, dos erros que ele encontrar toda segunda-feira. Super bacana isso aqui, tá? Todo esse ferramental disponível por $10 por mês. O link vai estar aqui na descrição. Sobre refatorar, vamos lá, né, eu falei que eu não gosto da analogia com engenharia, e é sério, tá? Hoje em dia, você não tem mais esse conceito do software em cascata, você não tem mais essa ideia do arquiteto, que aí ele vai passar a bola pra frente pra um dev, né? Que depois vai passar a bola pra frente pra um QA, e tipo, lá no final vai ser um software pronto. Não é assim que funciona, isso aqui não vai funcionar. Porque ninguém mais leva um software do zero ao pronto em 3 anos, sem alterar os requisitos no meio do negócio. Isso não existe mais. 3 anos é muito tempo, as empresas mudam como elas funcionam, as necessidades mudam. Você vai ver um software de contabilidade, vão mudar as regras tributárias, as normas tributárias, ou como o cliente acessa esse negócio. Uma analogia muito melhor é tipo assim, ó, o seu cliente vai chegar e vai falar, cara, eu quero uma casa, né, a gente quer fazer uma casa e abrigar nosso cliente numa casa. O CEO vai chegar com uma grande visão e vai falar, pô, eu quero uma casa aqui pro meu cliente. Essa casa vai ter um banheiro, vai ter uma cozinha, vai ter um monte de coisa, vai ser top, o cliente vai amar essa casa. O que você faz? Você constrói aqui um banheirozinho, né, banheirozinho aqui de Shrek, entrega isso aqui pro seu cliente e fala, cara, cliente, isso aqui atende às tuas necessidades? O cliente vai falar, olha, tá horrível, né?
Tá tenebroso, mas eu preciso de um banheiro. Na falta de um banheiro melhor, por enquanto, esse aqui vai ter que atender. E ok, depois você vai construir uma cozinha, depois você vai construir um banheiro e tal. Mas de verdade, né? Não esse aqui. Funciona bem mais dessa maneira iterativa, que você mostra algo, o MVP, e vai iterando em cima disso, né? Vai melhorando em cima disso. O software deixou de ser um quadrado de requisitos que chega do seu cliente, e ele é muito mais um processo circular aqui, né? Que você vai ter aqui embaixo o cliente, e aqui, sei lá o que você vai ter. Você vai ter as outras partes aqui, né? Que a gente pode botar aqui o dev, que vai ser o que? O QA, pode ser, que o deploy, de repente. Deploy, e aí o seu cliente vai dar feedback nas novas funcionalidades, né? E assim você vai iterando aqui, né? Uma maneira muito mais sã de fazer software do que pensar que você tá construindo o Burj Khalifa. A analogia do prédio ela é tão ruim que, tipo, cara, às vezes você nem tá fazendo um prédio, você nem tá fazendo algo que pode ser considerado uma construção, né? Às vezes é, pô, sei lá. Qual que é a analogia que o programador pragmático usa? Eles falam de um jardim. Um jardim, tu vai plantando ali as plantinhas, uma planta cresce, às vezes uma planta fica doente, você precisa colocar pesticida ali pra tirar as pestes, precisa tirar as, como é que chama? Não é ervas, ou é ervas. As praguinhas ali, vai. Os pedaços de mato que crescem que não são as flores que você quer. Às vezes uma cresce, fica muito grande, ela sobrepõe as outras, né? Ela faz sombra nas outras, as outras morrem, enfim. No jardim você não sai só plantando, você vai cultivando ali o jardim aos poucos, com cuidado, crescendo uma coisinha e tal, podando a outra. Isso é uma analogia muito melhor quando a gente diz respeito a código evoluir de uma maneira sã. Agora, vamos falar, antes da gente abordar como se refatorar bem e o que refatoração realmente tem que ser, tá? O que a gente vê no mundo real, né? O que você vê de refatoração aí no mundo real? Eu vejo dois casos. Um deles funciona mais ou menos, outro deles funciona às vezes. O que funciona mais ou menos é o Tech Debt, o que funciona às vezes é o Big Bang. O que é o Big Bang? Big Bang é o seguinte, a sua empresa ignora que existe débito técnico, tá? Ela não acha que isso aqui existe. A sua empresa fala, não existe débito técnico, a gente trabalha aqui, né? A gente gosta de um modelo bem mais eficiente chamado Go Horse. Muito melhor, muito mais eficiente. O que a gente vai fazer? Vamos criar um serviço aqui, né? O ano é 2015. 2010. O ano é 2010. Vou criar um serviço aqui em PHP. Criei o meu serviço em PHP. Eu vou dando chibatada na equipe pra eles produzirem mais feature, mais feature, mais feature, mais feature. Eu nunca pauso pra corrigir nada, né? Gambiarra em cima de gambiarra. Essa gambiarra vai se amontoando. O software vai funcionando. Ele vai gerando valor. Embora vão chegando os requisitos novos, você vai aprendendo coisas novas. Você vai aprendendo como melhor se adequar às necessidades do cliente. Nunca existe uma refatoração. Chega no ponto que, em mais ou menos 2015, a sua equipe vai olhar pro código e vai falar, cara, não dá mais pra evoluir. É só gambiarra, é só macarrão. A gente tá demorando 2 semanas pra entregar uma única feature simples. Isso aqui tá horrível. Ou seja, conclusão lógica. PHP é horrível. Vamos fazer o quê? Vamos migrar tudo pra Python. Então a gente tem o nosso serviço aqui em PHP, migra tudo pra Python. Migrado pra Python, você pensa, cara, Python é ótimo, excelente. Faz a mesma coisa por mais 5 anos, né? Toca a ficha ali por mais 5 anos, chega em 2020 você pensa, puta, esse serviço aqui tá horrível. Não dá pra dar manutenção pra isso aqui, tá muito ruim. Conclusão lógica, Python é um lixo. O que é bom mesmo é JavaScript. Novamente, mais 5 anos, chega aqui em 2025. Ano passado pra onde você teria migrado pra Golang, né? Porque, novamente, JavaScript não serve pra nada. O que é bom mesmo é Golang, e assim vai seguindo a rodinha aqui do Big Bang. A cada 5 anos você joga uma bomba atômica na sua codebase e começa do zero. E, sendo sincero, tá? Isso aqui pode até funcionar. Corre o risco de funcionar. Por que corre o risco de funcionar? Entre 2010 e 2015, que vocês foram empurrando com gambiarra. Quando chegou em 2015, vocês tinham uma compreensão melhor dos requisitos do software. Vocês teriam compreendido tudo que o software precisou fazer entre 2010 e 2015. E com essa compreensão, recomeçando a codebase agora em Python, né, vocês teriam entendido, né, ao longo desse processo de 5 anos, vocês entenderam melhor do problema, vocês conseguiram desenhar uma solução que abrangesse aquele problema quase por inteiro. E pareceu, de fato, na verdade, de fato ficou, tá? De fato ficou muito melhor. De fato, a solução ficou muito mais adequada. Só que, novamente, conforme a codebase foi crescendo, foram aprendendo coisas novas, a refatoração, o débito técnico foi crescendo, e lá em 2020 ela estava novamente desadequada, né? Quando você vai empilhando gambiarra em cima de gambiarra em cima de gambiarra, em algum momento tu deleta tudo, no momento que tu deleta tudo, e tu entende, pô, mas peraí, eu sei tudo que meu cliente quer fazer, eu sei todos os endpoints que ele precisa, eu sei todas as tabelas no banco de dados que eu preciso ter, fica muito mais fácil construir um software que vai ser adequado para aquilo. Então o Big Bang, no momento em que a codebase é explodida e começada do zero, ele funciona. Mas, quando ele não funciona, que eu acho que a maioria dos casos, o negócio fica bem chocante. Você vai ter aqui, legado em PHP, tá? Que você ficou 5 anos construindo. Quanto tempo que vai demorar pra você reescrever isso aqui em Python? Hoje em dia com IA talvez até rápido, tá? Com sorte mais rápido. Mas fazer essa migração de PHP pra Python, pô, software demorou 5 anos pra ser feito, 1.5 anos, vamos colocar, é o que vai demorar. Então você vai ficar 1.5 anos tendo que dar suporte pra esse legado e construindo esse Python aqui sem que nenhum cliente use ele. E aí 1.5 anos se passou, né? Esse 1.5 anos, esse legado aqui não ficou parado. Foram surgindo demandas novas do cliente, senão ele ia te abandonar. Então o seu Python precisa incorporar esse 1.5 anos a mais.
que vai demorar mais, sei lá, 0,5 anos. Então estamos aqui, nosso Big Bang tá demorando 2 anos pra gente migrar um legado em PHP pra uma codebase em Python. Uma codebase que ficou 2 anos em construção sem ter nenhum caso de uso real, sem ser usada por nenhum cliente, ela provavelmente vai estar cheia de bug, ela provavelmente vai estar cheia de vulnerabilidade. Nesses 2,5 anos ela provavelmente já cresceu mal, porque é uma empresa Go Horse, né? É uma codebase que já não cresceu saudável. Você vai ter, em 2,5 anos, um código legado em Python. No dia 0, o seu código já é legado. Big Bang não funciona muito bem. Dito isso, você tem a abordagem TechDept, a outra abordagem, né? Ela é um pouco melhor, talvez, mas por que a abordagem TechDept não funciona? Você vai, ao longo do tempo ali, do período. Se você tiver muita sorte, a sua empresa vai criar uns tickets de débito técnico, e você vai tirar ali, a cada 3 meses, vai tirar uma semana pra corrigir o débito técnico. Corrigir as gambiarras ali que foram feitas. Uma semaninha a cada 3 meses. Isso aqui até ajuda, tá? Até faz a codebase crescer um pouco mais saudável. Mas isso daqui, na minha experiência, nunca é o suficiente nas empresas de verdade. Nunca é o suficiente. A entropia cresce muito mais do que a gente consegue reverter ela, do que a gente consegue fazer crescer de uma maneira saudável, e em algum momento, vai demorar um pouco mais, mas em algum momento isso daqui vai possivelmente descambar de novo aqui no nosso Big Bang, no nosso, meu Deus, não dá mais. Não se move pra frente. No mundo real é assim que geralmente acontece. Qual que é a alternativa proposta, né? Como que a gente vai refatorar de verdade, então, de uma maneira que funcione? Primeiro que refatoração é uma cultura. Todo mundo precisa estar comprado nisso daqui, ó. Quem mais precisa estar comprado nisso daqui é o dono do projeto, digamos assim, tá? Às vezes o dono do projeto é o seu CTO, às vezes é o CEO, às vezes é um PM. O dono do projeto é quem mais precisa estar comprado de que refatoração é uma cultura e que todo mundo precisa comprar essa cultura. Nessa cultura de refatoração, quando que você vai refatorar algo? Geralmente, sempre que você aprender algo novo. Sempre que vai mudar um requisito, sempre que algo não funcionou muito bem, sempre que houve uma mudança no entendimento das coisas, sempre que você viu que a codebase não tá legal. Quando, assim, o seu cérebro, a parte límbica ali, a parte reptiliana do seu cérebro, as profundezas ali do seu subconsciente são muito bons em te avisar, se você quiser ouvir, que, cara, alguma coisa aqui não tá legal. Não tá fazendo sentido, não tá muito complexo, não tá muito bacana. E se tiver complexo demais, ou de repente simples demais, né? Se parecer que tá muito estranho, se parecer que precisa de um manual pra entender, geralmente é um sinal pra começar a refatorar. Quando tiver duplicação, não duplicação de código per se, duplicação de lógica. A gente já falou disso no vídeo anterior, tá? Duplicação de código é normal. Duplicação de regra de negócio, duplicação de lógica é péssimo. Quando o design, ele tá muito dependente, né? Ele tá muito não ortogonal. Quando você tem responsabilidades muito mistas, como assim? Olha pra esse códigozinho aqui, tá? Tem aqui uma função createUser. Essa função createUser instancia um usuário da classe usuário, ele salva o usuário pro banco de dados, ele manda um e-mail que o usuário foi criado, ele loga alguma coisa no arquivo. O seu cérebro, ele devia estar, cara, te alertando que isso aqui tá meio macarronada, né? Tá meio macarrônico isso aqui. Tipo, eu tenho um createUser, esse createUser, ele mesmo pega o usuário, salva no banco de dados, ele mesmo chama uma função send welcome email que vem do nada, ele mesmo loga pra um arquivo que vem do nada também. Sei lá, meu, tá meio estranho isso daqui. Tá meio... tudo tá acoplado nessa caixinha aqui, né? Como que daria pra melhorar? Desacoplando. De repente você tem, muito provavelmente, um repositório, muito provavelmente um serviço de e-mail ou de notificação, muito provavelmente um serviço de login. A sua função criar usuário, ela cria o usuário com a classe user, ok. Ela delega a responsabilidade de salvar no repositório pro repositório. Ela delega a responsabilidade de notificar pro serviço de notificação. Ela delega a responsabilidade de logar pro serviço de login. Tá melhor, né? Tá refatorado. Nota que, cara, o número de linhas nem foi alterado, né? Não tem nada a ver com a função tá grande ou não tá grande. Inclusive, ela lê de maneira muito parecida. Você consegue entender muito bem o que a função de cima faz, você consegue entender muito bem o que a função de baixo faz. Tá igual. Qual que vai ser a diferença, né? Cara, se eu alterar o meu repositório, nessa de baixo aqui, a função createUser não quebra. Nessa de cima, ela quebra, provavelmente. Se eu alterar meu serviço de notificação, createUser de baixo não quebra. Essa de cima, provavelmente quebra. Entendeu? Tá melhor. Bom, sempre que mudar um requisito, né? Isso aqui é básico, sempre que mudar um requisito a gente vai querer refatorar, provavelmente. E uma dica excelente aqui, né? Quando os testes permitirem também. A gente vai entrar em mais detalhes nisso, porque agora a gente vai falar não de quando, mas de como. Bom, 2 regrinhas aqui. Refatore cedo, refatore sempre. O ideal é, ao invés da gente ir empilhando o TechDept aqui, em todas as tasks a gente ir refatorando um pouquinho em pouquinho, né? De pouquinho em pouquinho, alguns minutos ali, algumas horas ali na semana podem te salvar de um Big Bang no futuro. A filosofia do programador pragmático é quando? Sempre. Você sempre tá
refatorando, você nunca não tá refatorando. A gente falou, né, aqui que refatorar partes gigantescas como no Big Bang aqui não dá muito certo, não é muito legal. Então o Multi Fowler, ele tem um approach um pouco diferente, um pouco menor, foco em menos, em pouco, em pequeno. Você não refatora e adiciona funcionalidade ao mesmo tempo. Você faz um, depois você faz o outro. Pra deixar a refatoração ser o mais simples possível, porque quando a gente refatora, as coisas quebram. Geralmente, se você não tiver testes, o primeiro passo que você vai tomar é criar testes, é mapear ali os casos de uso, criar testes que vão estar passando e rodar os testes frequentemente. Se possível, até com o WW Watch, né, com a Flag Watch, deixa os testes ali rodando o tempo inteiro, e aí, com os testes prontos, cobrindo o seu caso de uso e rodando, você vai querer refatorar pequenos pedaços deliberados. Move um campo de uma classe para outra classe, renomeia uma variável, divide um método grande em 2 métodos menores, move um método daqui para lá, troca um arquivo, vai debugando, vai olhando os testes frequentemente. Pô, quebrei esse método em 2 métodos, os testes ainda rodam? Não rodam, corrige, faz dar certo. Lembra da regra do escoteiro, a gente sempre quer deixar a codebase melhor do que a gente encontrou ela. Se a gente não estiver refatorando todas as semanas, a gente vai estar caminhando novamente pro nosso grande rollback no futuro, e esse grande rollback no futuro vai possivelmente chegar nesse caso aqui que você tem 2 legados tendo que ser mantidos simultaneamente, vai travar a empresa para sempre, possivelmente vai falir a sua empresa. Você passa uns anos de tecnologia, você vê todas essas coisas acontecendo.